Está no ar o Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. Hoje vamos conversar sobre o dilúvio, como Deus interveio na história do mundo para solucionar o problema do pecado e apresentar a oferta de esperança para a humanidade. Está no ar o seu Lições da Bíblia. Este é o Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. No programa de hoje, vamos avançar no nosso estudo do livro de Gênesis, que está sendo uma grande bênção para todos nós. E para isso, mais uma vez, apresento a vocês os amigos que nos acompanham nesse estudo ao longo de toda a temporada, começando aqui pelo meu amigo Milton Andrade. Pastor Milton, seja bem-vindo mais uma vez, é muito bom ter você com a gente. Obrigado, Pastor Vinícius, uma alegria estar com você, com os amigos, Pastor Marcos, Pastor Lucas também. Fui contemporâneo do Marcos, lá no NASP Engenheiro Coelho, e o Pastor Lucas foi meu professor do mestrado. Uma alegria estar com vocês aqui. São uma bênção na nossa vida e que Deus esteja conosco em mais um estudo da Palavra. Maravilha, muito bom estar entre amigos, né? Sim. Pastor Lucas Iglesias, aqui o nosso amigo, professor de teologia, que está conosco aqui também para nos ajudar. Muito bom receber você mais uma semana, Pastor Lucas. Um prazer estar aqui. Então, mantendo aí a dinâmica de origem dos relacionamentos, eu também fui contemporâneo do Marcos, né? A gente fez teologia no mesmo período, e o Milton, antes dessa relação professor, que é recente, mas a gente se conhece há um bom tempo, da época do Arautos do Rei, quando meu pai era o orador do quarteto. Muito bom estar aqui. Excelente. E o pastor Marcos Santiago, nosso amigo, líder de Escola Sabatina, lá para a União Sudeste Brasileira, 3 estados, né? Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. É legal demais ter você mais uma vez, Marcos. Seja bem-vindo. Legal, pastor. Obrigado. Aos amigos também, privilégio estarmos juntos, né? Eu mando um abraço desta vez para os meus amigos que comigo promovem o guia de estudos da Bíblia, o programa Lições da Bíblia no estado do Rio de Janeiro. Nós temos lá o pastor Ellison, na região Fluminense, Itaboraí. Nós temos ali também o pastor Bruno Santelli, região central do Rio de Janeiro, e o pastor Bruno Maia, na região sul do Rio de Janeiro. Um abraço para os meus amigos e juntos vamos ampliar o sentido e significado tão bonito das lições da Bíblia. E os outros dos 2 estados, espero que semana que vem nós outros tenham abraço para eles. Vamos ter que acompanhar o programa. Então vou ter que acompanhar. Pastor Marcos, ora para a gente, por favor. Obrigado, Deus, privilégio nosso aprendermos sobre o Senhor, que mais uma vez o Senhor nos use, nos abençoe, para entendermos a Tua vontade, a Tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, o pastor Lucas mencionou isso já em programas anteriores, mas é bom a gente lembrar que a gente está diante de uma grande história, que Deus começa a contar desde o capítulo 1. É interessante que já no capítulo 2, no verso 4, aparece uma palavrinha que ela é estruturante em todo o livro de Gênesis, que é a palavra traduzida como gerações ou genealogia, que vem do hebraico toledot, né? Essa palavra ela aparece ali para dizer, olha, nós estamos contando uma história. Em Gênesis 2:4 é a toledot, ou a criação, ou a gênese do céu e da terra. E a terra aparece como um personagem quase que no texto. Mais à frente nós encontramos essa palavra em Gênesis 5:1, que é onde se inicia a narrativa, ou a genealogia de Adão. Então, é uma genealogia, né, pastor Lucas, que aparece aí para introduzir a história de uma família que vai ser depositária da semente da esperança. Essa genealogia vai encadeando nomes de heróis, guardiões de uma gravidez milenar, que vai dar ao mundo o descendente com D maiúsculo que vai vir cumprir a promessa de Gênesis 3:15, que é o quê? Esmagar a cabeça da serpente e assim trazer de volta a esperança do mundo. Dá para a gente, pastor Lucas, um pouquinho do contexto que antecede ao dilúvio, que é a intervenção de Deus mais violenta na história da Terra até então?
Isso é muito interessante porque normalmente a nossa relação com as genealogias é meio assim, poxa, para que serve essa genealogia, né? E as genealogias que aparecem em Gênesis, elas são muito valiosas, principalmente quando a gente estuda detalhadamente e procura entender os porquês, né? Então, algumas genealogias parecem às vezes fora de ordem e há um motivo para estar daquela maneira. Eu queria destacar especificamente aqui do capítulo 5, que tem relação direta, né, com Noé, os últimos versículos ali, 28, quando Noé é mencionado no meio dessa grande genealogia. Inclusive a menção dele, diferente do que vem sendo feito, se a gente ler o capítulo 5, que é basicamente um padrão de contar quantos anos viveu, quem foram os filhos, é dito algo a mais sobre Noé. É dito o seguinte, 28, 5:28, né? Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Lhe deu o nome de Noé, dizendo, este nos consolará, aqui o verbo naham, de consolar, às vezes traduzido até no sentido de arrepender, dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Opa, isso aqui tem tudo a ver com Gênesis 3, de novo. Né? Ó, esse é o que vem para o quê? Consolar, né, a gente do nosso trabalho dessa terra que é amaldiçoada. Poxa, de novo, uma luzinha lá no fim do túnel de que esse pode ser, né, ou dele pode vir a semente, né, a descendência tão esperada que esmaga a cabeça da serpente. Só a nível de curiosidade, um parênteses, esse Lameque não é o Lameque do final do capítulo 4, né, que também é um Lameque curiosíssimo, né, porque lá ele é um arrogante que mata quem simplesmente o fere, né, e é interessante que a menção lá desse ato terrível dele matar faz um eco à marca de Caim, que é uma marca de misericórdia, né? Então, uma marca que é dada por Deus a Caim para misericórdia, aqui é usada em Lameque para, assim, promover o assassinato, né? Porque só feriu e é o suficiente para que ele mate qualquer um. Mas esse capítulo 5, essa genealogia, vai preparar o caminho, porque esse Lameque, pai de Noé, é um outro Lameque diferente daquele, né? E a gente começa, então, o capítulo 6 de Gênesis. O capítulo 6, apesar dele parecer desconexo, a gente já ouviu sobre Noé, e agora o capítulo 6 vai apresentar para a gente a situação do mundo naquela época. O capítulo 6, ele vai ter um monte de paralelos de palavras que não são fortuitas, né? Tem um porquê, com o que a gente já viu antes. Então, ó, por exemplo, a gente pode destacar as pessoas aqui, né? Então, a palavra aqui é a palavra Adam, para ser humano. Outra palavra, Raá, que é ver. A terra, que é Adamá. Ra, que é maldade. Tov, que é mencionado aqui. Várias palavras que vão ecoar o que a gente já viu. Como? Daí eu acho que a gente pode ver aqui na sequência. Mas o capítulo todo vai apresentar essa realidade de corrupção da humanidade, nos fazendo lembrar do padrão perfeito, né, de Gênesis 1. Você mencionou o capítulo 5, e aí aparece essa coisa já no capítulo 6, né? Na verdade, já vem do 5, mas emenda no 6, que os filhos dos... Verso 2, o 6. Os filhos de Deus, uma referência à linhagem de Sete. Muita gente vai entender equivocadamente essa expressão, né? Os filhos de Deus são os descendentes de Adão via Sete. Isso. Eles viram que as filhas dos homens, e aqui é uma referência a Gênesis 4, a genealogia de Caim. As filhas dos homens eram formosas. Então vamos lá, os filhos de Sete acharam as filhas de Caim bonitas. Essa é a tradução, né? E tomaram para si essas mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então aqui você vê um ponto. Até esse momento, os filhos de Sete moravam nas montanhas e os filhos de Caim moravam nos vales, separadamente. Então Deus preservava a esperança do mundo por meio da linhagem de Sete, preservado da influência maligna dos descendentes de Caim. Mas os filhos de Deus gostaram das filhas dos homens e se misturaram em casamento. E aí, pastor Milton, o caldo entornou, né? Desculpa, eu sei que você mencionou. Não, vai lá. É que você falou, eles vêm, consideram bom, né? Elas bonitas, é a mesma palavra para se referir ao fruto, e a tomam, que é a mesma palavra usada lá para Eva quando ela toma do fruto. Então eles acabam
seduzidos, usando a palavra que a gente usou no programa, né? Tal qual Eva foi seduzida. Então o que a gente vê aqui... Não, foi fantástico que você fala isso, pô, é um insight muito interessante, porque você vê aqui no capítulo 6 um eco do capítulo 3. Os filhos de Deus estão se comportando como Eva se comportou. Exatamente. E as filhas dos homens, elas aparecem aqui na função do fruto proibido, né? Era proibido porque Deus queria que essas linhagens ficassem separadas, mas aqui elas se misturam. Nós vemos esses dois grupos de pessoas, é bom frisarmos isso, de Gênesis a Apocalipse. Caminho largo, caminho estreito. Casa sobre a rocha, casa sobre a areia. Quando nós vemos esses primeiros versos de Gênesis 6 e a narrativa tem a sua sequência, nós vemos o motivo pelo qual Deus quis destruir a terra. Vamos lembrar aqui que não chovia, havia apenas um orvalho que caía sobre a terra. Vemos aqui no texto a maldade do ser humano que se corrompeu, o coração do ser humano era cheio de violência, havia muita idolatria, bosques inteiros eram usados para adoração a ídolos, a natureza e assim por diante. E havia, como você mencionou, pastor Vinícius, a licenciosidade, a mistura de pessoas que criam em Deus com aqueles que não criam em Deus, além da perfeição do casamento. Então nós temos violência, imoralidade, idolatria, e estes pecados foram alcançando níveis inimagináveis, a ponto de Deus falar assim, eu vou ter que formatar, usando aqui a linguagem da informática, eu vou ter que formatar o que eu fiz. Isso no capítulo 6. Olha, estamos no começo do livro das origens. Deus foi resetar o mundo, né? Resetar. É uma história linda que nós contamos para as crianças, elas gostam, ouvindo ali a história dos bichinhos na arca. Mas essa história nós vemos a que ponto o pecado pode levar o ser humano, que se afasta de Deus. Deus tem o seu remanescente, e eu acho interessante que o Guia de Estudos colocou um termo, tevá, que na língua hebraica é o mesmo termo do cestinho de Moisés, lembra? Quando a mamãe colocou Moisés no cesto e o colocou no rio Nilo, a arca que Deus preparou, né, através de Noé e das pessoas daquela época, era como se fosse um bebezinho, a descendência ou o remanescente que permaneceria sobre a terra. Deus iria resetar o planeta, a maldade do planeta, e aí alguns podem perguntar assim, mas Deus é mau a ponto de matar o ser humano? É como o efeito gangrena, talvez os nossos telespectadores já tenham ouvido esse termo. Se você não extirpar a doença, a maldade, isso tomaria conta de todo o corpo. É claro que, antes de efetuar juízo, Deus deu tempo de privilégio, misericórdia, a pregação foi feita, Deus deu misericórdia para as pessoas para atenderem ao chamado da graça. A graça é o centro dessa narrativa. Você veja que no capítulo 4, nós encontramos a estratégia para acabar com o remanescente é a violência. Então, Caim mata Abel. Aqui no capítulo 6, a estratégia para acabar com o remanescente é anular a influência dele. Então, quando ocorre a mistura e a maldade dos descendentes de Caim é absorvida na linhagem de Sete, a esperança do mundo também está em risco. Então, Deus salva o mundo por meio do remanescente, mas o remanescente precisa ficar preservado da influência do mundo. Pastor Marcos, aqui no capítulo 6, no versículo 5, pegando ainda um gancho do que foi falado, os filhos de Deus viram as filhas dos homens. E aí a maldade se alastrou entre os descendentes de Sete. Mas no capítulo 6, verso 5, o Senhor vê também. Ele vê o quê? Ele vê que a maldade se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do coração humano. Veja que Deus, ele não olha apenas a superficialidade da maldade. Não é a superficialidade, não é a maldade apenas nos atos. Deus, ele avança e enxerga a origem da maldade. Ela está em todo o desígnio humano, dentro do coração humano. Interessante, pastor, que a gente vê que Deus
ele não se esconde, ele está com aquele ser humano. Isso, para mim, denuncia uma proximidade tal que para onde fugirei da presença do meu Senhor? Salmo 139. Subo aos céus, se vou ao mais profundo abismo, e um texto também do Novo Testamento, né? Qual é a distância que pode me separar do amor desse Deus, que envolve a presença desse Deus? Porque neste caso aqui, o que eu vejo não é apenas um cenário da catástrofe, mas o cenário da providência de Deus. E aí, quando o pastor Milton cita o cestinho de Moisés, a arca, que tem o mesmo termo hebraico aqui para ambos, eu vejo que não importa a quantidade, Deus salva. Não importa a quantidade, Deus salva. E nessa perspectiva de remanescente, a qualidade do remanescente em relação à relação dele com Deus é tão importante quanto a quantidade. Podem ser multidões, como podem ser poucos indivíduos, 2 ou 3 reunidos em nome dele. E o que eu vejo também, dentro dessa percepção de Deus, é que o pecado se avolumou, se multiplicou de tal forma, e mais uma vez, o que me chama a atenção no livro de Gênesis há sempre uma alusão a perspectivas relacionadas à sexualidade humana. E aqui, de novo, a gente percebe uma depravação quanto à sexualidade humana, que hoje a gente encontra essa depravação na forma de pedofilia, na forma de abusos, nós encontramos na forma de relações sexuais totalmente fora do padrão orientado por Deus, e nós encontramos o ser humano hoje, eu penso que até agonizando por causa desta angústia, essa busca por uma sexualidade totalmente fora daquilo que Deus havia criado, proposto. E nós encontramos esse Deus vendo. Ele vê e não apenas à distância, ele se aproxima para trazer como proposta uma solução. Deus vê e vem para resolver o problema, né, pastor Marcos? Muito bom comentário. E eu quero, mais uma vez, recomendar a você o nosso guia de estudos. Esse material é uma bênção. Eu estudo esse material há muitos anos, a cada trimestre um material novo, é óbvio, mas eu tenho sido abençoado e a gente vai fazendo um curso de teologia a cada trimestre. E eu fico pensando que você também poderia ser beneficiado. Estou falando para gente que gosta de estudar a Bíblia, gente que prega na igreja, gente que fala nos pequenos grupos em casa. Você precisa de aprofundamento. E aqui esse é um material que vai te ajudar. Então, se você deseja conhecer um pouco mais sobre esse material e outros materiais da Casa Publicadora Brasileira, você já sabe. É só acessar o site cpb.com.br, está aparecendo aí na sua tela. O nosso programa vai para um rápido intervalo, é rapidinho, não sai daí. Não é que nem no português, né? Por exemplo, Enoque andava com Deus andava Enoque. Para a gente, essa diferença não causa tanto estranhamento, né? Pode ser um pequeno, mas não quanto o hebraico se ele está com a ordem invertida, porque essa inversão tem a intenção de fazer com que você, que esteja lendo o texto atentamente, dê uma parada. Peraí, o que é isso? E, curiosamente, essa inversão sintática aqui, né, vai aparecer justamente quando vai falar de Noé andando com Deus. Porque aqui aparece da seguinte ordem: sinal do objeto direto com o objeto direto, então, com Deus, aí o verbo, e Noé por último. Então, de novo, isso não é simples como a troca no português. Em hebraico, você começa a falar, com Deus andava Noé. Voltamos para o programa Lições da Bíblia e está sendo uma grande bênção estudar a Palavra de Deus na companhia dos nossos amigos aqui. E eu quero fazer uma recomendação muito importante para você. Eu gosto muito de um autor chamado Jacques Ducan, que é o autor do nosso guia de estudos, e ele escreveu muitos livros. E um deles é este comentário especificamente para acompanhar o guia de estudos. Então, há muitas coisas que ele não conseguiu colocar no guia de estudos pelo espaço limitado e que aparecem aqui de uma forma ainda mais aprofundada. O Dr. Jacques Ducan é especialista em língua e cultura e poesia hebraica. Então, tem muito conhecimento aqui. Ele tem origem, inclusive, judaica, é um cristão adventista do sétimo dia, mas que tem um amplo conhecimento sobre a cultura do Oriente Médio, especialmente a cultura hebraica. Eu espero que você também tenha a oportunidade de conhecer esse material e você vai se beneficiar muito. E você sabe, para adquirir é só acessar o site que está aparecendo na sua tela, cpb.com.br. Bom, nós vamos continuar conversando sobre o dilúvio, estávamos falando sobre Noé. E aqui, pastor Lucas, Noé é o grande protagonista da história aqui.
no meio dessa mistura entre filhos de Deus e filhos de homens, dos homens, lembrando que Noé é dessa linhagem dos filhos de Deus, ele aparece como um remanescente. O que é isso? É alguém que, no meio daquela mistura e da perda dos valores da fé, ocasionada por essa mistura, Noé consegue se preservar diferente disso. E a Bíblia descreve exatamente as características dele, né? Com certeza. No capítulo 6, né, a gente lê, depois da indicação lá das Toledot, né, das gerações, no versículo 9, diz: Noé era homem justo e íntegro entre seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Isso é muito interessante, primeiro, porque é uma ruptura com o que a gente vem ouvindo, né? Então, numa situação de caos total, onde a gente ouve a última coisa de Deus falando, eu vou destruir tudo, de repente a gente ouve: Noé era um homem justo e íntegro diante de Deus. Então, sabe aquele, peraí, tem uma esperança, porque tem um homem íntegro e justo. Só que a nossa tendência, né, de ser humano é olhar e falar assim, poxa, então, pela integridade dele, né, ele pode ser salvo, né, pelo mérito dele de ser um homem íntegro. Só que a expressão Noé andava com Deus, ela lança a luz para uma coisa que vai ficar mais clara lá na frente, principalmente no capítulo 8. Diz aqui, né, como eu acabei de falar, Noé andava com Deus. Essa expressão lembra bastante uma que já apareceu no capítulo 5, em relação a Enoque. Diz lá que Enoque andou com Deus, né, no versículo 24 do capítulo 5. Não sei se o pessoal que está assistindo lembra, mas eu tinha comentado que tem uma ordem das palavras no hebraico, né? A sintaxe, né? A sintaxe, exatamente. Verbo, sujeito e objeto. No 5:24, em relação a Enoque, é dito, e a construção frasal é exatamente isso, né? Andava Enoque com Deus. Verbo, sujeito e objeto. Parênteses. Qualquer alteração dessa sintaxe no hebraico não é que nem no português, né? Por exemplo, Enoque andava com Deus andava Enoque. Para a gente, essa diferença não causa tanto estranhamento, né? Pode ser um pequeno, mas não quanto o hebraico se ele está com a ordem invertida, porque essa inversão tem a intenção de fazer com que você, que esteja lendo o texto atentamente, dê uma parada. Peraí, o que é isso? E, curiosamente, essa inversão sintática aqui, né, vai aparecer justamente quando vai falar de Noé andando com Deus. Porque aqui aparece da seguinte ordem: sinal do objeto direto com o objeto direto, então, com Deus, aí o verbo, e Noé por último. Então, de novo, isso não é simples como a troca no português. Em hebraico, você começa a falar, com Deus andava Noé. Isso significa que a ênfase do andar com Deus está em Deus. Então, óbvio, né? Eu não estou diminuindo a integridade de Noé, né? Longe de mim. De fato, ele é íntegro e justo. O texto diz, quem sou eu para dizer nada contra? Mas, né, ele ter sido visto por Deus é fruto da graça de Deus. É fruto de quem Deus é, mesmo ele sendo íntegro e justo. Então, o texto agora vai mostrar um homem que, de fato, destoa do restante da humanidade, mas, ao mesmo tempo, para ser salvo, ele precisa da graça de Deus. E é isso que a gente vê em todo o relato do dilúvio. Noé precisando da graça de Deus para ser lembrado, para ser aceito depois do sacrifício e assim por diante. Por quê? Com Deus andava Noé. Né? A ênfase em Deus. Você sabe que em todas as línguas, a posição das palavras na frase revela as ênfases que as pessoas que estão pronunciando as frases querem dar. Na nossa língua portuguesa, a nossa sequência sintática, né, é sujeito, verbo e objeto. Então, primeiro a pessoa que faz, depois aquilo que ela faz, depois o complemento da ação que ela fez. Essa é a nossa ordem, né? No hebraico, você mencionou, a ordem é verbo, né? Primeiro aquilo que a pessoa faz. Então, a gente já entende um pouco da própria essência do pensamento de quem fala hebraico, um pensamento mais da atitude, mais da prática, enfatizando a ação, né? Depois o sujeito
e o objeto. Né? Só que aqui nessa frase, como você disse, o objeto, que é assim, o complemento do verbo, aparece na posição que deveria ser do sujeito, ou melhor, na posição que deveria ser do verbo, nesse caso aqui. Então se mostra que a ênfase não está mais na ação nessa frase, mas a ênfase está na pessoa que está apresentada como objeto, que nesse caso aqui é Deus. Então se essa frase revela que o homem andava com Deus, e Deus aparece no início da frase, a ideia é dizer que essa ação só pode ser possível por causa do objeto. Porque é Deus. Porque é Deus. Noé jamais andaria com Deus se não fosse Deus o início dessa ação. Isso é uma ênfase, né? Tanto querer quanto efetuar de Paulo. Sim, sim. Então, assim, até pensar em Deus, né, Deus. é uma atitude permitida por Deus. Até se relacionar com Ele, tudo E isso. eu voltaria no contexto da primeira lição. Começa com ele. E até então, ele vem passando pelos vales da sombra da morte que é para nós, mas ele está ali. E agora nós encontramos o contrário do caso de Adão e Eva, do caso de Caim. Nós encontramos alguém com uma adjetivação, uma qualidade moral, né? Ele era íntegro e tal, mas que dependia de Deus para ser salvo também. Então, até aqui, nós vemos que as qualidades humanas, elas não superam a divindade. E toda a qualidade humana está sob condição de dependência dessa divindade para que ela possa representar, para que ela seja salva. E eu até diria, dentro desse cenário, que nós olhamos Noé como esse homem de fé. Ele teve fé quando não chovia, teve fé ao chover, teve fé fora do barco, para construir o barco, dentro do barco, depois fora do barco de novo. Ou seja, é uma fé independente de geografia, de circunstâncias. É fé, porque quando Deus existe, a fé, ela consegue existir, pode existir e persiste, né? Você sabe que essa ênfase em Deus, eu me emocionei com isso, eu achei bonito isso. Essa ênfase em Deus, ela é muito necessária, não é gratuita no texto. Veja que Deus está para fazer uma intervenção grandiosa na terra. Ele vai destruir tudo, vai destruir a terra, tudo que ele criou. Os animais, os seres humanos, ele vai, como você mencionou, ele vai resetar a terra. Então, ele precisa manter acesa a chama da esperança no mundo. Ele precisa de que um homem pelo menos, e sua família e sua prole permaneçam vivos para que ele possa dar curso e continuidade ao plano, à aliança que ele fizera com os antepassados, que é Adão e via Sete aqui. Por isso ele, com Deus, por isso Deus aparece a Noé e faz de Noé um homem que anda com ele. Isso não anula a escolha de Noé, a integridade dele, como você colocou, mas mostra que Deus precisava de carregar um pouco mais a tinta nessa aposta, porque era a única esperança do mundo, Noé e sua família. A postura de Noé era uma resposta a esta graça divina, né? Ele teve fé, ele demonstra esta fé através de obras. A Bíblia chama Noé também de pregador da justiça. Durante 120 anos, cada martelada que Noé dava naquela arca era acompanhada pela pregação da palavra. Olha, Deus vai destruir esse planeta. E de fato Deus o fez. A narrativa do dilúvio, ela pode ser comparada ou entendida como uma recriação, ou uma nova criação. Você vê, né, Pastor Lucas, alguns detalhes que nos remetem a Gênesis 1 e 2. Por exemplo, a terra ficou novamente cheia de água. Sem forma e vazia. Sem forma e vazia, caos, sem produzir nada, desértica, no sentido da não-vida. A arca pairava sobre as águas. Isso me faz lembrar, Gênesis 1 e 2, o Espírito pairando sobre as águas. E nós vemos aqui... Desculpa, pastor Milton, Sim. só acrescentar também que quando Deus disse que o meu Espírito estaria no contexto de luta com o homem até 120 anos, ou seja, o Espírito ali totalmente presente neste contexto aí que você está apresentando, né? E a arca, nós vemos dentro dela os animais, macho e fêmea, né, os pares de animais limpos, animais imundos, e nós vemos ali uma família. O pastor mencionou aqui, né, o Marcos mencionou sobre a questão da família. Nós vemos o valor que Noé, respondendo a essa atuação divina, deu à sua família. Porque de toda a humanidade
quem esteve presente na arca? Noé e sua esposa, seus 3 filhos e as suas esposas. A importância não só da pregação, das palavras de Noé, mas da sua vida. E aí Deus recria. Deus também quer recriar, fazendo aqui uma aplicação prática, Deus também quer recriar a nossa vida. Nós mencionamos aqui, em programas anteriores, sobre a atuação divina ao criar. O verbo bará, por exemplo, de Gênesis 1, no princípio criou Deus, verbo bará, ele também é usado em Salmos 51, verso 10, descrevendo Davi, né? Davi mencionando para Deus, Senhor, cria, verbo bará, em mim um coração puro. Para Deus nos recriar ou criar um coração puro, Deus talvez permita que algo aconteça, talvez alguma coisa que nós não gostamos muito. O vaso precisa ser quebrado. Né? Exatamente, para que haja esta recriação. Nós, inclusive, cantamos, você falou essa frase, cantamos aquele hino, né? Quebra a minha vida e faz-a de novo. Não vamos nesse não, vamos levar dos arautos do rei. Eu sou um vaso de alabastro. Você cantava essa. Você lembrou? O coração bateu mais forte. Nós cantamos quebra a minha vida e não paramos para pensar, como assim quebra a minha vida? Você deseja realmente que Deus quebre você? Promova um dilúvio na sua vida? E quando isso acontecer, nós precisamos estar na arca, debaixo das poderosas mãos de Deus. Precisamos dessa recriação hoje no coração. Talvez alguém esteja aí triste, preocupado, a família com problemas. Deve ser a nossa oração, Senhor, por favor, reseta, recria em mim este coração puro, à sua imagem. Me dá essa graça, Senhor, me dá esta fé, me ajuda a produzir obras assim como Noé produziu. É interessante, Milton, um texto que me veio à mente, que não tem nada diretamente a ver com o dilúvio, mas tem essa ideia de destruição e reconstrução, recriação, né? Em Isaías 6, quando Deus chama o profeta, né? Ou a visão que ele tem, a primeira coisa que ele fala é reconhecer, sou homem de lábios impuros. O que acontece? Vem um anjo e toca, né, a boca dele com brasa viva, né? E o que a brasa viva na boca, né, uma brasa viva tocando a boca faz? Ela destrói, né, a boca. Ela destrói a nossa capacidade de falar. Só que daí, depois de Isaías ter a capacidade dele de falar destruída, na sequência ele fala. E agora sim ele está preparado para ser o profeta. Então, a condição para ser profeta, né, lá, é ter a capacidade dele de fala, e o profeta é boca de Deus, destruída. Né? Então, a nossa condição para a reconstrução, com certeza, envolve a destruição. E você mencionou o Salmo onde Davi fala, né? Cria em mim um coração. É interessante que o Salmo vai listar elementos do que a gente chama na teologia da santificação. Né? E isso vai ser muito interessante porque tudo que lá está relacionado à santificação, quem faz no ser humano? Deus. Né? Então, tal qual, né, Noé é íntegro e Deus age na vida dele, né, aqui, essa é a nossa oração. Senhor, eu, por mim mesmo, consigo fazer o meu coração ser puro? Não, então cria em mim um coração puro. De novo, né, a ênfase em Deus, tal qual lá no início, a ênfase está em Deus na relação dele com Noé. Né? Me destrua se for necessário. Isaías fala, ai de mim, né, estou acabado. A palavra lá é destruído, ou até não existo. Né? Ele se vê como inexistente. E agora, depois disso, ele fala, pronto, eis-me aqui, envia-me a mim. A gente tem que aprender a deixar Deus ser Deus, né? Às vezes ele permite circunstâncias adversas na nossa vida, às vezes o nosso barquinho vai sacudir de um lado e para o outro, a gente vai achar que não tem esperança, né? Mas no fundo Deus está agindo para reconstruir nossa vida. Muitas vezes nós estamos acomodados em circunstâncias assim que parecem boas para nós, mas que no fundo elas são uma espécie de câncer espiritual que vai crescendo dentro de nós. E Deus precisa dar um basta na situação. Deus não destruiu o mundo com o dilúvio porque ele é mau, muito pelo contrário, porque ele é amor.
Ele queria dar uma nova chance para a humanidade. Que bom conversar sobre a palavra de Deus. Mas a gente vai dar uma pausa rapidinha, um breve intervalo. Não saia daí, porque o nosso programa volta já. E aí me faz lembrar o texto de Isaías: o boi conhece o seu possuidor, mas o meu povo não está nem aí para mim, em outras palavras. Nós vemos também Noé soltando ali um corvo, depois uma pomba, né? Depois vemos as consequências com os animais, sentiram pavor do ser humano, Deus liberou a alimentação cárnea, mas eu queria frisar essa questão do cuidado de Deus, da lembrança de Deus, até com os animais. Jesus disse que nem um passarinho cai, um pardal cai, sem o consentimento de Deus. O mesmo Deus que se preocupa com os animais, que entraram de 2 em 2 na arca, Ele também se preocupa muito mais de nós, filhos criados à imagem e semelhança dele. Muito interessante isso, né? Você estava dizendo também no bloco anterior que o dilúvio foi um processo de descriação da terra para uma recriação. Nós encontramos, por exemplo, no capítulo 7, que Deus abriu as fontes do abismo e as águas subiram para destruir a terra, subiram de baixo e desceram de cima, né? Nesse pleonasmo aqui, subiram de baixo e desceram de cima. Deus abriu as fontes do grande abismo. Mas no capítulo 8, nós encontramos que Deus fechou as fontes do abismo. Voltamos com o programa Lições da Bíblia e é sempre muito bom estudar a Palavra de Deus. E eu tenho uma recomendação para você. Toda semana eu mostro para você esta revista que é uma bênção, escrita pelo Dr. Rodrigo Silva, para ajudar você a sistematicamente estudar a Bíblia. Muita arqueologia, muita teologia, tudo isso de maneira simples, fácil para você entender, mas se aprofundar na Bíblia. Temas muito importantes aqui. Por que crer na Bíblia? A Bíblia é de fato a palavra de Deus, os achados arqueológicos que comprovam a veracidade dos fatos bíblicos. Muita coisa especial você encontra nessa revista. Aí você pergunta, quanto eu pago para receber essa revista? E a resposta é, nada. Ela é de graça. Você só tem que fazer uma coisa, mandar uma mensagem para a gente, nesse WhatsApp que está aparecendo na sua tela, você vai preencher um cadastro bem rapidinho e nós vamos enviar para você sem custo nenhum. É só você dizer, eu quero aquela revista que o pastor Vinícius mostrou no programa e nós vamos enviar para você de forma gratuita, tá certo? Bom, vamos continuar conversando. Pastor Marcos, e tem uma expressão aqui que aparece em Gênesis 6, no contexto do fim do dilúvio, né? Depois que Noé e sua família ficaram 150 dias dentro da arca, 5 meses, né? Confinados ali. A gente viveu agora um tempo, né, de pandemia e confinamento e quarentena. Isso não é novo na história da Terra, não, hein? 150 dias teve que ficar dentro ali de uma casa fechada, com bicho, com uma série de coisas, para preservar a vida. Mas aparece uma linguagem que ela é interessante. Deus se lembrou de Noé. Deus tem memória curta, Alzheimer? Claro que não, né? Explica para a gente essa linguagem aí. O que é legal, pastor, no capítulo 8, primeiro verso, lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos. Aqui tem uma ordem hierárquica de valor, de importância para Deus. O ser humano primeiro, mas Deus também não se esquece dos animais e aqui Deus restabelece até uma relação adequada. Esta lembrança de Deus, ela nos envolve. Primeiro porque quando ele se lembra de Noé, que era a figura através da qual Deus estava reconstruindo a humanidade, Deus já estava pensando em nós. Ou seja, antes de existirmos, Deus já sabia sobre a nossa existência, por isso que ele lutou lá no passado para reconstruir o ser humano para que nós tivéssemos condições de existirmos hoje. Assim como era graça para Noé, era graça para a família de Noé, nós hoje vivemos uma promessa que não foi feita diretamente a nós, ela foi feita aos nossos antepassados e nós fazemos parte dessa promessa pela graça de Deus. O que eu também gosto muito nesse cenário é que ao Deus se lembrar de Noé, Deus se lembra também da família de Noé. A esposa de Noé, entendo que não entrou por obrigação, ela entrou por escolha, mas Noé foi referência de que ela poderia confiar nele, assim como Noé apresentou o Deus confiável para eles. Os filhos e as noras da mesma forma, todos entraram por escolha pessoal. E esta escolha pessoal foi porque eles confiavam no testemunho que Noé dava.
E um insight que me veio aqui anteriormente, eu gostaria só de finalizar essa minha participação com ele, quando o pastor Lucas falava sobre o Deus que anda. E aí me lembrei de Gênesis, capítulo 3, andava Deus pelo jardim. Interessante que Deus não para de andar, né? Deus não para de andar. Enquanto houver necessidade de salvar, esse Deus está em movimento. E eu acho isso fantástico. A arca poderia ser um monumento, mas o Deus em movimento fez com que o ser humano continuasse a sua trajetória e essa perspectiva de volta para esse contexto de perfeição, o Éden e assim por diante. Você sabe que essa expressão Deus se lembrou também me faz pensar no fato de Deus agir para salvar. Fico pensando, por exemplo, que Deus, lá em Êxodo, diz que Deus ouviu o clamor dos seus filhos lá no período da opressão do cativeiro, né? E aqui Deus se lembrou de Noé. Então, eu queria dizer isso também para todos nós e para os nossos telespectadores. Deus se lembra da gente. Deus não se esquece. E o fato de Deus se lembrar significa que Ele está em ação para nos salvar e nos tornar canais de bênçãos para os outros, como fez com Noé, né? Pastor, permita-me fazer um comentário. O pastor Marcos mencionou que Deus se lembrou até dos animais. Em Gênesis, nós vemos a presença muito forte dos animais. Por exemplo, quando Noé construiu a arca, nós lembramos que os animais obedeceram à ordem de Deus para entrarem ali. Verdade. Coisa que a humanidade não fez. Né? E aí me faz lembrar o texto de Isaías: o boi conhece o seu possuidor, mas o meu povo não está nem aí para mim, em outras palavras. Nós vemos também Noé soltando ali um corvo, depois uma pomba, né? Depois vemos as consequências com os animais, sentiram pavor do ser humano, Deus liberou a alimentação cárnea, mas eu queria frisar essa questão do cuidado de Deus, da lembrança de Deus, até com os animais. Jesus disse que nem um passarinho cai, um pardal cai, sem o consentimento de Deus. O mesmo Deus que se preocupa com os animais, que entraram de 2 em 2 na arca, Ele também se preocupa muito mais de nós, filhos criados à imagem e semelhança dEle. Muito interessante isso, né? Você estava dizendo também no bloco anterior que o dilúvio foi um processo de descriação da terra para uma recriação. Nós encontramos, por exemplo, no capítulo 7, que Deus abriu as fontes do abismo e as águas subiram para destruir a terra, subiram de baixo e desceram de cima, né? Nesse pleonasmo aqui, subiram de baixo e desceram de cima. Deus abriu as fontes do grande abismo. Mas no capítulo 8, nós encontramos que Deus fechou as fontes do abismo. Eu acho uma sutileza no texto aí. O mesmo Deus que abriu para destruir o mundo, Ele fechou as fontes para reconstruir o mundo. Então o objetivo de Deus era sempre esse, recriar um novo mundo, um novo céu e nova terra, com uma nova classe de cidadãos, para a preservação da vida. E o sentido e o objetivo não era apenas preservar a vida humana, isso já é um objetivo nobre, mas a preservação de uma linhagem a partir da qual a promessa de Gênesis 3,15 pudesse se cumprir. Se Noé não é aquele homem que anda com Deus, por causa de Deus, e se ele não é preservado juntamente com a sua família, onde estaria a esperança do mundo? E é por isso, pastor Lucas, que nós vemos aqui a linguagem da criação voltando no capítulo 9, não é isso? Para Deus recriar esse novo céu, essa nova terra, a partir de Noé e sua descendência. Desculpa, só voltar ao Pois que você não. tinha terminado, né? Você terminou com uma frase, né, da esperança do mundo. É muito interessante que no capítulo 8, né, no versículo 21, depois de Noé fazer o altar, tal, Deus aspirar o aroma, a afirmação é mau o desígnio do coração de todo homem. Né? Peraí, mas quem que tem de humanidade depois do dilúvio? Noé e a família. E o que Deus afirma? Que é mau o desígnio do coração, né? Traduzindo, não tem como ter esperança na humanidade, e é por isso o elo, né? Esperança, né, biblicamente, é alguma coisa que vem de fora, né? E há necessidade desse reconhecimento, né? Qualquer ideologia, teoria que pregue que o ser humano é capaz de alguma coisa, não vai ter vida longa, né? A ideia é a esperança vem de fora, né? E essa esperança de fora promove, como você já mencionado, uma recriação muito bem descrita aqui no capítulo 9, com repetições diversas
de Gênesis 1. Por exemplo, serem fecundos e se multiplicarem, há a bênção, há uma lista dos animais, dos animais criados, e inclusive há a menção do ser humano ser criado à imagem e semelhança de Deus quando fala do irmão, né? Ali no fim, porque o capítulo 9 ele é dividido em 3 blocos, o primeiro que vai do 1 ao 7, depois do 8 ao 18, basicamente, e depois o seguinte que fica para a próxima semana, né? Mas nesse meio há uma diferença, né, importante, que é o quê? O Milton mencionou, os animais terão pavor e medo, né? Eles têm pavor e medo por quê? O texto mesmo fala que há a possibilidade agora de se comer carne, né? Só que, por outro lado, tem uma afirmação aqui que para muitos parece complexa, né? Ué, então agora pode comer de tudo? Porque é o que o texto está falando. O texto não está falando tudo o que se move servirá de alimento? Então, primeira coisa interessante, né? Vamos lembrar, e eu estou repetindo isso até exaustivamente aqui, né? A gente tem cargas de palavras, etc., de Gênesis 1, 2 e 3. Lembra, Gênesis 1 usa muito kol, todo. Aqui o 9 está mantendo a linguagem de Gênesis 1. Então essa é a primeira coisa. Usar todo não necessariamente significa todo, o que é comum da nossa linguagem até. Segunda coisa, já existe uma distinção entre animais puros e impuros, logo na entrada da arca. E vamos lembrar, não é um par de cada, né? São 7 pares dos puros e 1 do impuro, né? Eu até brincava com os meus alunos quando eu dava aula para outros cursos de religião no NAS, falava assim, imagine só se Noé tivesse saído da arca e decidisse comer, sei lá, um porco, né? Não teria porco hoje, né? Porque era um par e daí não tem mais, né? Então já são 7, né? Agora, a distinção entre puro e impuro me faz pensar uma outra coisa muito interessante, que é o quê? A distinção está relacionada a quê? Sacrifício. Espera aí, então a distinção do sacrifício também tem a ver com a distinção do que eu como ou deixo de comer? Se é isso, o altar de sacrifício é colocado em paralelo com o quê? A mesa. Então o que vai na minha mesa ou deixa de estar também pode ser um ato de adoração ou não. Quer comais, quer façais qualquer coisa, façais para a glória de Deus, né? Definitivamente. Então assim, isso começa desde quem me alimenta, né? Então, eu, ser humano, não sou o que alimenta os deuses, Deus me dá comida, comida é graça, e o que eu como tem a ver com o que Ele manda. Né? Ele faz a dieta, né? Exatamente. Né? E Deus é um bom nutricionista. Né? Olha, eu diria que sim, viu? Porque tudo que Ele criou, Ele olhou e falou que era bom. Então, quem sou eu para questionar? Não, mas é muito bom você falar isso, porque tem gente assistindo esse programa e fica pensando, a gente pode comer qualquer coisa? Está liberado isso? Ou isso é coisa de judeu, ou de adventista, não comer carne de porco? Não. Quem prescreveu isso aqui foi antes de haver povo judeu, inclusive, né? Sim. Noé não era judeu, muito menos Adão, né? E é muito interessante que essa temática aparece lá em Daniel, no capítulo 1. Exato. Né? Isso é muito interessante, né? Eles não comem da mesa do rei, né? Antes de mais nada, não porque a mesa do rei tem um porco. Antes de mais nada, porque quem alimenta a eles não é o rei, é Deus. Quem manda no que eu como e quem me dá a comida é Deus, e não o rei, né? Porque é até curioso, né? Porque se a gente fosse falar que a comida os deixou mais sábios, né? Peraí, mas Daniel, além da sabedoria, tem a capacidade de interpretações e visões. Será que é porque ele comeu mais essa verdura e não aquela outra, né? Deus dá a sabedoria da mesma forma que Deus dá a comida e eles falam, é Ele que nos alimenta. Então aqui de novo a adoração. Esse paralelo é interessante porque lá em Daniel 1 você também vê um dilúvio de fogo caindo em Jerusalém, uma descriação que está acontecendo ali. A linguagem é toda ecoando Gênesis. E de novo aqui você tem de um grupo pequeno, pequeno aí dentro da Babilônia e um pacto de fidelidade a Deus pautado aqui ou materializado naquilo que vai comer ou não vai comer. Por quê? Porque Deus é o provedor, não é Nabucodonosor. Na verdade, Nabucodonosor quer assumir esse papel. Em tudo, né? Trocar o nome. Porque você, veja bem, eu tenho filhos, vocês têm. É a gente que diz que nossos filhos comem ou não comem. Porque a gente tem autoridade sobre eles. Então, quando Deus diz o que a gente vai comer, Ele está dizendo, eu sou o pai de vocês. E quando a gente não quer ouvir o que ele tem a dizer, inclusive em relação a isso,
nós estamos nos rebelando contra a autoridade paterna dele e assumindo uma filiação de outro, não é? Olha, a gente está conversando aqui, dá vontade de ficar conversando mais, né, pastor Marcos? Veio um insight aqui, rapidamente, no capítulo 5, quando Noé é nomeado, eles tinham uma expectativa que foi a seguinte: esse nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. E agora, nesse cenário todo, a gente vê que a expectativa que eles tinham sobre Noé, quem supre é Deus quem restaura todo o contexto da relação com a terra, ou seja, o centro aqui não é Noé, o centro aqui é Deus. Deus fez uma aliança com Noé que atinge todos nós, que nos alcança hoje. E esse sinal dessa aliança é um arco-íris. Esse arco está voltado para cima. Isso significa que a ira divina não precisa mais ser desviada para nós. O arqueiro apontou para si mesmo as suas flechas, dizendo: olha, se cair a ira vai ser em mim mesmo, porque Ele nos ama. E nós podemos nos beneficiar dessa graça maravilhosa. E essa graça maravilhosa, ela está na Bíblia. E se está na Bíblia, é bom para você. Eu espero você e sua família na próxima semana para continuarmos a nossa conversa aqui. Deus te abençoe muito. Um forte abraço e até lá.